Hoje a gente vai tratar a parte de perícia. Então, a gente vai responder aquelas questões de perícia, certo? E antes disso, da gente iniciar a parte de perícia, nós iremos responder duas questões, que foram as questões que envolviam a parte de análise de balanço, que ficou da fichinha passada, que a gente acabou não vendo. Então, a gente vai responder essas duas questões e depois iniciar a perícia, fixar os pontos de perícia. Próxima aula, no sábado, nós vamos ver o que, jovens? A auditoria. Então, a gente vai ver toda aquela parte de auditoria, responder questão, tirar dúvidas e seguir o nosso cronograma, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso checkmate de hoje. Deixa eu colocar aqui. Primeira questãozinha que a gente vai fazer é a questão 5, da página 43. Que essa questão foi uma das questões que ficou aí para que a gente possa resolver hoje, que envolve a parte de análise de balanço, envolve a parte de indicadores. A gente trabalhou na nossa aula de sábado alguns indicadores e trabalhamos aí dentro desses indicadores, indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, que são os indicadores que mais têm caído na prova do exame de suficiência. Trabalhamos também o indicador de imobilização, a gente viu esse indicador em uma das questões, mas assim, o indicador de liquidez, os indicadores de liquidez são os indicadores mais recorrentes. Então, lembrando aí que cada indicador, ele passa para o gestor. Os indicadores de liquidez, eles vão passar para o gestor a capacidade de pagamento das empresas, a capacidade de quitar as obrigações de curto e as obrigações de longo prazo. Então, a gente tem aí, dentro dos indicadores de liquidez, 4 indicadores. A liquidez corrente, seca, a liquidez imediata e a liquidez geral. Todos esses indicadores de liquidez, eles passam para o gestor a capacidade de pagamento das obrigações. Dependendo do indicador de liquidez, você verifica se é capacidade de pagar obrigações de curto ou obrigações de curto e longo prazo. Então, a gente vai trabalhar esses indicadores, lembrar esses indicadores. Quando você olha esse tipo de questão aí, você percebe que a questão, ela dá um balanço e ela coloca 2 exercícios consecutivos. Então, aí eu tenho o exercício 2010 e o exercício 2011. E ao longo das alternativas, você percebe que ele vai tratando os indicadores de liquidez. Então, você vê liquidez seca, corrente, imediata, e vai fazendo uma analogia, uma comparação entre os indicadores de liquidez nos 2 exercícios, para verificar se houve aumento ou se houve diminuição desses indicadores. Então, para esse tipo de questão, você tem que construir os indicadores de liquidez, rentabilidade, os indicadores de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral, nos 2 exercícios, e depois fazer a comparação aí para verificar como é que esse indicador ele se comportou ao longo do tempo. Lembrando que indicador de liquidez, quanto maior de 1, melhor. Por quê? Porque se der exatamente 1, significa que para cada ativo eu tenho R$1 para pagar os meus passivos. E não sobra nada aí. Então, quanto maior de 1, melhor para mim, certo? Então, vamos começar aí fazendo essa questãozinha. É uma questãozinha que, aparentemente, ela parece ser um pouquinho trabalhosa, mas ela não é. Basta que você construa os indicadores, tá? Então, eu vou colocar aqui os exercícios 2010 e o exercício de 2011. Cuidado também na hora de fazer a construção, para não pegar uma informação de 2010, usar em 2011 e acabar abandonando tudo, tá bom? Então, a gente vai ter aí, nesses 2 exercícios, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Todos tratam a capacidade de pagamento, até porque o ativo, a capacidade de liquidez do ativo é na conversibilidade desse ativo em moeda. Quanto mais rápido for essa conversibilidade desse ativo em moeda, maior é o grau de liquidez desse ativo. Tanto que os ativos, e isso já caiu na prova do exame, já caiu Banca Consulplan, os ativos eles são organizados no balanço de acordo com o grau decrescente de liquidez. Então, quanto maior for a capacidade de conversão desse ativo em moeda, maior a posição dele no meu balanço. Então, na medida que os ativos eles vão transitando do ativo circulante para o ativo não circulante, menor é a capacidade de liquidez desses ativos, certo? Então, vamos colocar aí a liquidez e as formulazinhas para a gente lembrar. Então, liquidez corrente, eu vou ter ativo circulante sobre passivo circulante. Então, o gestor ele vai verificar aí se o que ele tem no circulante dele em termos de ativo é capaz de pagar as obrigações de curto prazo.
Isso a gente vai fazer para o exercício de 2010 e para o exercício de 2011. Então, vamos começar aí fazendo a liquidez corrente, para verificar como é que está a liquidez corrente dessa empresa. Então, em 2010, eu vou olhar o ativo circulante de 2010. Se eu for no balanço e verificar a coluna de ativo circulante de 2010, eu vou ter aí, ó, 12.300 de ativo circulante. E se eu for em 2010 verificar o passivo circulante, eu vou ter aí, ó, 9.000. Então, o meu indicador de liquidez corrente nada mais vai ser do que 12.300 dividido por 9.000, que vai dar aí aproximadamente 1,37. O que é que significa dizer aí? Significa dizer que o meu indicador de liquidez corrente, ele está alto, está acima de 1, então eu consigo pagar todas as minhas obrigações de curto prazo utilizando os meus bens e direitos também de curto prazo, certo? Então, vamos agora ver como é que se comportou esse indicador de liquidez corrente ao longo do tempo. Então, a gente parte do exercício menor, 2010, para o exercício maior, que é o exercício de 2011. E a gente faz a mesma sistemática. Então, a gente pega o ativo circulante de 2011, que vai ser aí, ó, 12.500, e divide pelo passivo circulante de 2011, que é quanto? 7.500. Então, se eu pegar aí o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, eu vou achar um indicador aí de 1,67 aproximadamente. Então, o que é que você percebe apenas olhando o indicador de liquidez corrente? Você percebe que o indicador de liquidez corrente ele já estava alto em 2010 e ele aumentou em 2011. Então, o indicador de liquidez corrente, ele fez o que ao longo dos exercícios? Ele aumentou, certo? Então, vamos agora ver o liquidez seca nos dois exercícios. A gente aplica a fórmula do mesmo jeito. Lembrando que a diferença entre a liquidez corrente para a liquidez seca é que na liquidez seca a gente desconsidera o que está em estoque. Na liquidez corrente, a gente usa todo o ativo circulante, inclusive o estoque. E na liquidez seca, não. Você usa o ativo circulante, mas você tira aí o valor relativo ao meu estoque. Então, você tira esse valor da minha fórmula e divide pelo passivo circulante. Então, se eu pegar aí o meu ativo circulante de 2010, eu vou ter 12.300. E se eu subtrair aí o que eu tenho em estoque? Eu tenho em estoque aí em 2010, 1.800. E vou dividir tudo isso pelo meu passivo circulante, que é de 9.000. Então, eu vou ter 12.300 menos 1.800 dividido por 9.000 vai dar aí 1,17. A mesma coisa a gente vai fazer no exercício de 2011. Então, vamos pegar aí o ativo circulante de 2011, 12.500, subtrair o que está em estoque em 2011, que é 5.200, e dividir pelo meu passivo circulante, 7.500. Então, eu vou ter 12.500 de ativo circulante menos 5.200 relativo a estoque, dividido aí pelo meu passivo circulante em 2011, que é de 7.500, que vai dar um índice de liquidez seca em 2011 de 0,97. Então, o que acontece com a liquidez seca? Ela estava alta em 2010 e o que acontece em 2011? Ela cai. E se continuar caindo dessa forma, então em 2010 eu consigo pagar todas as minhas obrigações de curto prazo sem vender nada. Já em 2011 isso não é possível, porque o meu indicador está abaixo de 1. Então o indicador está caindo. Se ele continuar nessa decrescente, isso é péssimo para a minha empresa. Então a liquidez seca ela fez o que ao longo dos exercícios? Ela diminuiu. A liquidez imediata, então, o que é a liquidez imediata? É a minha disponibilidade. Lembrando que a indisponibilidade eu vou ter caixa, banco, equivalente de caixa. O que eu tiver aí nesse grupo, eu vou colocar na minha disponibilidade, dividido aí pelo meu passivo circulante. Então, se eu for olhar aí 2010, o que eu tenho de disponibilidades é apenas a conta caixa, né? Eu nem tenho a conta banco e eu nem tenho as aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, eu vou ter aí, ó, 1.200 relativo à conta caixa, dividido por 9.000, que é o meu
passivo circulante. Então, em 2010, a minha liquidez imediata, ela vai ser de 0,13. Então, tá bem baixo, né? A minha liquidez imediata. E é normal tá baixo? É, porque dificilmente, como eu falei para vocês, uma empresa ele vai ter muitos recursos parados na conta caixa, banco equivalente de caixa de liquidez imediata. Então, dificilmente ela consegue pagar as obrigações de curto prazo apenas com o que está disponível nesses valores aí. Mas vamos ver como é que se comporta a liquidez imediata aí de 2010 para 2011. Então, em 2011, eu vou ter as disponibilidades de 2011, que continua sendo apenas a conta caixa, no valor de 2.500, e eu vou dividir essas disponibilidades pelo meu passivo circulante de 2011, que é de 7.500. Então, eu vou pegar 2.500 e vou dividir por 7.500, vai dar 0,33. Apesar de continuar abaixo, porque está bem abaixo de 1, a liquidez de 2010 para 2011, a liquidez imediata, ela teve uma crescentezinha, né? Então, ela aumentou. Se perguntarem a você como é que está a liquidez imediata, está ruim. Está abaixo de 1, está ruim. Mas se perguntar como é que está o comportamento dela, você percebe aí que de um exercício para outro, o que é que aconteceu com a sua liquidez imediata? Ela aumentou. E por fim, aí a gente tem o quê? Nós temos a liquidez geral. Das liquidez, de todos os indicadores de liquidez, o único indicador que vai fornecer para o gestor a capacidade de pagamento das obrigações de curto e de longo prazo é a liquidez geral. As demais liquidez, elas passam para o gestor a capacidade de pagamento apenas das obrigações de curto prazo. Então, percebam que liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, todo o denominador da equação são os passivos circulantes. Na liquidez geral, não. Na liquidez geral, eu vou ter o meu ativo circulante todo, mais o ativo realizável a longo prazo, se houver, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Então, na liquidez geral, eu vou verificar a capacidade de pagamento de todo o meu passivo circulante e não circulante. Lembrando que muita gente erra a liquidez geral porque soma todo o ativo e não é. O que vai entrar na liquidez geral? Vai entrar o ativo circulante todo e no ativo não circulante vai entrar apenas os valores que estiverem na conta de ativo realizável a longo prazo. O que são esses ativos realizáveis a longo prazo? São direitos de recebimento que eu só vou receber após o término do exercício social subsequente. Então, não entra aí imobilizado, não entra intangível, não entra investimento. Se eu não tiver isso no meu balanço, se eu não tiver esses direitos cujo recebimento ocorre após o término do exercício social subsequente, a gente considera que o ativo realizável a longo prazo é zero, certo? Então, vamos lá aí para a gente achar a nossa liquidez geral. Então, quem é que vai ser a nossa liquidez geral de 2010? Vai ser o ativo circulante de 2010, 12.300. Mais o ativo realizável a longo prazo. Você vem aqui, ó, para o seu ativo não circulante no balanço. O que é que você percebe do grupo de ativo não circulante? Que eu tenho um investimento e que eu tenho imobilizado. Esses valores, eles não estão no ativo realizável a longo prazo. Então, eu não tenho um ativo realizável a longo prazo nesse balanço. Então, a gente considera que o ativo realizável a longo prazo nesse balanço é o quê? É zero. Por quê? Porque eu não tenho essa evidenciação no meu balanço. A gente considera aí que é zero. Então, você vai pegar o ativo circulante, no caso, somaria com o ativo realizável a longo prazo, mas que nessa questão aí, a gente não tem a figura do ativo realizável a longo prazo, certo? E você vai somar isso, né? E vai dividir pelo passivo circulante, que a gente já viu que é 9.000, mais o passivo não circulante. E quando você olha aqui, ó, para o balanço, o que é que acontece? Você vê que só tem a figura do passivo circulante, você não tem passivo não circulante. O passivo não circulante é zero. Então, se você olhar bem com carinho, você está vendo que na fórmula da sua liquidez geral, você não tem nessa questão ativo realizável a longo prazo e você não tem passivo não circulante. Então, quem é a fórmula que você vai ter? Você vai ter ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que é exatamente igual à liquidez corrente. Então, nessa questão, a liquidez geral é exatamente igual à liquidez corrente, que vai ser aí 1,37. Da mesma forma, vai acontecer em 2011, porque em 2011 a gente continua sem ter ativo realizável a longo prazo
e a gente continua sem ter a figura do passivo não circulante. Então, você vai ter apenas o ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, que é 7.500, que vai dar exatamente igual à liquidez corrente de 2011, que é 1,67. E como a gente já tinha visto que aconteceu com a liquidez corrente, ela aumentou, certo? Então, vamos aí procurar nas questões a que traz essa análise aí que a gente acabou de fazer desses indicadores. Aí ele diz o seguinte, ele quer a opção correta, e na letra A ele diz o seguinte: os índices de liquidez seca, corrente e imediata, em 2011, foram superiores ao apurado em 2010. A liquidez seca não, né? A liquidez seca, ela caiu. A liquidez corrente e a liquidez imediata foram superiores, mas a seca não. Então, a letra A, ela tá falso. Vamos para a letra B, ele diz o seguinte: os índices de liquidez seca, corrente imediata, apurado em 2011, foram inferiores. Então, mais uma vez, o único que foi inferior aí de 2011 para 2010 foi a liquidez seca. Então, também está falso. Letra C. Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente, então, a liquidez corrente e a liquidez imediata, foram piores em relação ao ano anterior. Não, em 2011 eles foram o quê? Melhores. Então, aí também está falso. Resta por eliminação a letra D. Então, vamos ver o texto da letra D. Os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior, mas o liquidez seca apresentou uma piora e foi de fato o que aconteceu. Então, a resposta para a questão 5 da página 43 é letra D. Certo, jovens? Dúvidas com relação a essa questão? Todo mundo conseguiu aí chegar nessa questão? Alguma dúvida? Se tiver, pode colocar no chat. Qual página? 43. Pode colocar no chat, tá? Tranquilo, né? Questãozinha que envolvia construção de indicador e análise. Cuidado só para não se confundir, tá? Quando ele dá 2 exercícios consecutivos, você vai fazer a comparação partindo do exercício menor para o exercício maior, para você ver se o indicador ele evoluiu ou não. Então, só cuidado aí para não se confundir na hora de construir os indicadores. Mas sabendo a fórmula, sabendo interpretar esses indicadores, você consegue aí fazer tranquilamente essa questão. Então, lembrando, indicador de liquidez, quanto maior, melhor. Indicador de endividamento já é o contrário, né? Endividamento, ele mostra aí a participação do capital de terceiro e a composição desse capital. Então, os indicadores de endividamento, quanto menor, melhor. É diferente dos indicadores de liquidez. E os indicadores de rentabilidade, quanto maior, melhor. Então, a gente tem aí esses 3 grandes grupos de indicadores, que são os grupos de indicadores que mais caem para fins de análise de balanço e análise das demonstrações contábeis. Lembrando que os indicadores de rentabilidade, na sua maioria das vezes, além de informação do balanço, você vai precisar de informação da DR para poder construir esses indicadores. A outra questãozinha da página 43 é a questão 6. E é uma questãozinha bem dada, é fórmula pura. Se cair uma questão dessa, seria ótimo, seria perfeito. E ele pede justamente a fórmula que calcula o índice de liquidez geral. Por que ele pede essa informação? Como eu falei, muita gente erra a liquidez geral, porque acha que é somar todo ativo circulante e não circulante, dividir por todo passivo. E como a gente tem discutido bastante, na liquidez geral eu vou ter o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, que é uma conta do ativo não circulante, mas não é o ativo não circulante em sua totalidade. Por quê? No ativo não circulante, eu vou ter o ativo realizável a longo prazo, que é uma continha, eu vou ter o imobilizado, eu vou ter o intangível e eu vou ter o meu investimento permanente, que são as participações societárias em outras empresas. Então, para fins de liquidez geral, a gente não leva em consideração essas informações aqui. Essas informações, elas entram quando eu vou calcular o meu índice de imobilização. Aí sim entram essas informações, certo? Então, eu tenho aí, ó, aplicação de fórmula pura, ele pede qual é a fórmula do índice de liquidez geral. Então, vai ser ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. A gente marca sem medo de ser feliz a letra A.
Letra B aí, só para a gente praticar, é a formulazinha da liquidez corrente, né? Ativo circulante sobre passivo circulante. Na letra C, seria a formulazinha aí da liquidez seca, porque a gente tira a figura do estoque. E na letra D, a gente teria a formulazinha da nossa liquidez imediata, disponibilidades, dividido pelo meu passivo circulante. Então, espero que vocês tenham entendido aí essa parte que envolve toda a figura de indicadores, análise das demonstrações. Então, a gente percebe aí uma diversificação da forma que essas questões elas são abordadas. Nós temos aí questões que é questões apenas de aplicação de indicador. A gente já viu, ela pede um número aproximado do indicador. E temos as questões um pouco mais elaboradas que envolvem, além da aplicação da fórmula do indicador, a interpretação desses valores, para que você possa passar essa informação como gestor. O que é que você acha que vai cair? Se cair esse tipo de análise na prova, eu acredito que vai cair dessa forma mais contextualizada, que a Consulplana está cobrando mais nesse sentido aí, essa fórmula mais contextualizada, envolvendo tanto a aplicação do indicador, quanto a interpretação do valor. Então, é importante que você saiba quando é que aumenta, se é bom ou se é ruim para aquele grupo de indicador, certo? Então, agora sim, babies, a gente vai começar o nosso checkmate da parte de perícia. Então, a gente vai trabalhar as questões de casa de perícia. Sábado, a gente fez um intensivão. A gente viu aí tudo relativo à perícia. Então, a gente viu a NBC TP01R1, que é que trata sobre a perícia, e a gente viu aí a NBC PP01R1, que trata sobre a figura do perito. Então, a gente viu tanto a norma técnica de perícia quanto a norma profissional de perícia. E vimos também alguns pontos de alerta, que são pontos onde há divergência entre a norma da contabilidade e o Código de Processo Civil, que trata sobre a questão da perícia no âmbito judicial. Então, a gente ficou de alerta aí para que a gente possa verificar onde há essas discrepâncias, certo? Então, vamos começar aí a nossa questãozinha de casa, as questões de casa envolvendo perícia. Então, todo mundo no material, na página, deixa eu ver aí qual é a página 51, certo? Todo mundo aí no nosso material, na página 51, para que a gente possa começar aí as questões de perícia. Então, nessas questões de perícia que eu coloquei para casa aí, a gente tem questões que vão envolver tanto a parte de planejamento de perícia, procedimentos de perícia, a parte da figura do perito mesmo, impedimento de suspeição. Então, é o que mais cai nesse sentido aí, certo? Então, vamos começar aí com a questão 1. Deixa eu colocar aqui o texto da questão e depois a gente volta. Essa questão aí foi da prova 2016.1, mas como a gente viu sábado, esse tipo de assunto, que são os procedimentos de perícia, eles caem bastante, muito mesmo. A Consulplana já cobrou em prova e a FBC cobrava muito também esse tipo de assunto. Por quê? Porque o examinando, ele tem que saber quais são os procedimentos. E além dele saber quais são, ele tem que saber o conceito relativo a esses procedimentos. Se você souber quais são os procedimentos e o conceito, você consegue fazer esse tipo de questão. Porque na maioria das vezes, ela pega o conceito, a banca pega o conceito que está na norma técnica de perícia e ela só faz algumas adaptações, ou coloca uma palavrinha ou outra, ou simplesmente copia e cola aquele conceito para verificar se você está sabendo quais são esses procedimentos de perícia. Então, essa questão 01 da página 51 é uma questão típica de procedimentos. Se cair, não vai cair nada além do que está aí, não, tá? O que pode cair, como a gente viu, é que, quando teve a primeira revisão agora, da NBCTP 01, a gente teve aí a inclusão de um novo procedimento de perícia, que é a testabilidade. Então, a testabilidade, eu pedi até para que vocês colocassem no material. Essa inclusão, ela aconteceu em março, então, como eu passei o material para vocês em fevereiro, a gente não tinha ainda essa inclusão desse procedimento. Então, por isso que eu coloquei aqui, para que a gente possa lembrar os procedimentos. Na aula, quem assistiu a aula do sábado, viu que a gente fez várias formas de lembrar esses procedimentos. Inclusive, a gente tratou aquela historinha bem saudável e infantil sobre um relacionamento amoroso envolvendo os procedimentos. Quem faltou a aula, não tem problema. Por quê, jovens? Porque a tia compartilhou no Drive com vocês
da turma 100% aprovação. E se você, eu disse o quê? Você, porque eu estou assim, bem plena, falando com a câmera, está assistindo a gente gravado no YouTube, também não se preocupe, porque no nosso canal a gente tem um vídeo só tratando sobre relacionamentos amorosos e procedimentos de perícia. Então, jovens, arrasta para cima, não, arraste nada e continue aqui. Meu sonho é falar esse arrasta para cima, é tão chique, né? Então, bora lá, procedimento de perícia. Exame é o primeiro procedimento de perícia. Exame é o quê? Análise. Análise de livros, registros das transações e documento. Então, se tiver esse tipo de procedimento aí, exame, você vai associar a palavra-chave análise. Livros, registros, documentos, examinar é analisar, certo? Então, examinar é analisar. Vamos marcar aqui para a gente lembrar. Vistoria. Vistoria é a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato. Então, vistoria, ela está ligada à verificação e à constatação. A indagação é a busca de informações mediante entrevista. Então, a indagação, ela está relacionada a buscar essas informações que vão ser acostadas ao laudo sobre o objeto da perícia mediante entrevista. A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo ou ao parecer o que está oculto. Então, eu só vou investigar se tiver algo oculto. Investigação, ela busca trazer ao laudo, se foi o perito do juízo, perito nomeado, ou ao parecer, se foi o assistente técnico, o que está oculto. O arbitramento é determinação de valores ou solução por critério técnico. Cuidado, porque a Consulplan, como a gente viu na aula passada, a Consulplan, ela cobrou esse assunto aí, e na questão que ela cobrou os procedimentos, ela colocou que arbitramento é a especulação. Aí continuou o texto lindo e maravilhoso, de valores ou solução de controvérsia por critério técnico. Lembra que especular é diferente de determinar, tá? Então, o conceito ele fica totalmente errado, mudando apenas esse termo. Mensuração. Mensuração é a quantificação e a qualificação física. Já a avaliação é o ato de estabelecer valor. Avaliar é o ato de estabelecer valor. A certificação é o ato de atestar a informação trazida. Atestar. Já a testabilidade é a verificação dos elementos probantes, dos elementos corroborativos. Com base nesses procedimentos aí, com base nessas palavras-chave, a gente vai aí partir para a questão 1 da página 51. Vamos lá? Questão 1 da página 51. Aí ele começa o textozinho com base na NBCTP 01, especificamente em relação aos procedimentos aplicados à atividade de perícia contábil, julga os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a opção correta. Aí na primeira assertiva tem dizendo o quê? O exame, análise de livros, registros das transações e documentos. Está corretíssimo, né? E examinar é analisar. Se o 1 está correto e ele quer a assertiva correta, sabendo apenas esse procedimento, que é o exame, a gente já mata, a gente já tira do rol de questões a letra A e a letra B. Aí, olhe, eu disse o quê? Olhe. Lembre-se, queridos, que tempo é dinheiro. Tempo é importantíssimo. Tempo pode garantir ou não a sua carteirinha do exame de suficiência. E como essa turma é a turma 100% aprovação, isso não vai ser problema para você, porque você, na hora da prova, vai lembrar. Quando tiver esse tipo de questão, a minha voz, ela vai vir de forma até involuntária na sua mente. E essa vozinha mesmo, meio sem muita afinação e sem muita entonação, e você vai lembrar aqui. Quando tiver esse tipo de questão, eu vou focar apenas no que vai decidir a questão. Se eu estou entre a letra C e a letra D, e na letra C diz que está certo 1, 2 e 4, e na letra D diz que está certo 1, 2, 3 e 4, então eu vou olhar agora o item 3, que é o item que vai matar a minha questão. Se o item 3 estiver correto, todas estão corretas, é a letra D.
Se o item 3 estiver errado, então a gente marca a letra C. E com isso a gente acaba economizando um tempo muito grande, que vai ser um diferencial aí na hora de você resolver as próximas questões. Então, o item 3 diz o seguinte: o arbitramento é a determinação de valor ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. E é exatamente o conceito de arbitramento. Com isso, a gente acaba aí chegando na conclusão que todas estão corretas. Então, o item 2 está correto, que trata sobre o conceito de vistoria, e o item 4 está correto, que trata sobre o conceito de avaliação. Certo, jovens? Dúvidas com relação à primeira questão? Todo mundo conseguiu chegar? Oi, Bruninha, já sim, a gente acabou de fazer as 2 questões de indicadores. Amanhã a gente sobe o vídeo no canal, tá? Todo mundo tranquilo? Tranquilinho aí? Então, vamos seguir aí as nossas questões de perícia, tá bom? Questão 1, tranquila. Vamos para a questão 2, da página 52. Sim. Ai, que bom. Eu fico tão feliz quando vocês me respondem, porque significa dizer que vocês estão, de fato, olhando para mim, né? Ah, ok. Obrigada de nada. Gata, garota, loura, rasante. Vamos agora para a questão 2, página 52. Essa questão 2 aí, ela não é questão curso plano, nem FBC, mas é uma questão interessante. Eu coloquei no material, porque é uma questão do concurso que trata sobre a questão do assistente técnico. Lembra só a questão do assistente técnico, que é diferente aí da questão do perito do juízo, certo? Que aí qual é a grande diferença? O assistente técnico é de confiança das partes. Então, dentro do processo, no âmbito judicial, como a gente bem viu, o juiz ele vai, através de um cadastro, se houver, escolher o perito que vai auxiliar na resolução do conflito da lide. Se não houver esse tipo de cadastro prévio no tribunal que o juiz atua, aí ele pode chamar uma pessoa de confiança dele, certo? Sem estabelecer esse tipo de cadastro. Mas, havendo o cadastro, ele tem que chamar por ordem de cadastro. A gente viu isso aí, está no Código de Processo Civil. Então, aí ele diz o seguinte: na questão da perícia judicial, em contabilidade, na esfera civil, o assistente técnico é um profissional que se faz presente. Aponte a afirmativa correta. Então, o que é que você tem que saber sobre o assistente técnico? Tem que saber que ele é de confiança das partes. Então, no processo, eu vou ter a parte autora e eu vou ter a parte ré. Então, a parte autora, se ela não é obrigada, mas se ela quiser, ela pode contratar um assistente técnico. E a parte ré, ela também não é obrigada, mas se ela quiser, ela também pode contratar um assistente técnico. E qual é a figura do assistente técnico? Ele vai auxiliar a parte que o contratou. Então, o assistente técnico, ele é de confiança da parte que o contratou. Lógico, dentro das disposições legais, ele vai tentar trazer aí para o processo elementos de prova que venham aí auxiliar, ajudar a parte que o contratou na resolução do conflito, na resolução da lide. Então, a gente tem a letra A aí, dizendo que o assistente técnico atua na condição de auxiliar do juízo. Então, a gente já sabe aí que a letra A, ela está errada. Quem é que atua na condição de auxiliar do juízo é justamente o meu perito do juízo, né? Que é contratado pelo juiz. Então, vamos colocar aqui, letra A, ela está errada. Vamos para a letra B. O assistente técnico atua na condição de auxiliar das partes. Até aí, está tranquilo, né? A letra B, ele diz que o assistente técnico atua na condição de auxiliar das partes, independentemente de quem o indicou. Não, né? Ele vai atuar na condição de auxiliar das partes, mas ele vai favorecer a parte que o indicou, a parte que o contratou. Então, o erro dessa questão está justamente aqui nesse termo, independentemente. Então, a letra B também está falso. Vamos para a letra C. O assistente técnico atua na condição de auxiliar do perito judicial? Não, né? O assistente técnico, ele não auxilia o perito judicial, ele não auxilia o perito do juiz. Está totalmente errada aqui essa letra C. O
O assistente técnico atua na condição de auxiliar de quem o indicou. Está perfeito, da parte que o indicou. Após o devido deferimento do juízo. Por quê? Porque a parte, ela vai indicar o assistente técnico, e isso vai ser acostado aos autos do processo. E aí, quando, após ser acostado aos autos do processo, se o assistente técnico ele não puder, ou não quiser, ou enfim, pode alegar até motivos íntimos para não atuar nesse tipo de perícia, ele se manifesta. Se não, ele aí fica como auxiliar da parte que o indicou. Então, a alternativa correta aí da segunda questão seria a alternativa D. Aí, na letra A, tá dizendo que o assistente técnico é nomeado pelo juízo, está falso, o assistente técnico é nomeado. Ele é indicado pelas partes e é acostado aos autos. Quem é nomeado pelo juízo é o perito do juízo. Certo? Dúvidas com relação à segunda questão? Tranquilo. Segunda questão, letra D. Tá? Então, aí, só voltando, primeira questão de perícia D, segunda questão D também. Então, vamos agora para a terceira questão do material. Essa terceira questão do material, ela está na página 52, certo? E ela vai tratar um assunto que também é muito cobrado, inclusive a Consulplan já cobrou, e digo mais, cobrou na prova passada, e muita gente errou, que é a questão que trata sobre impedimento de suspeição. E aí a gente tem que ter bastante cuidado, como a gente falou sábado. Por quê? Com relação a esse assunto específico, que é a questão do impedimento de suspeição, há uma divergência no Código de Processo Civil e no que está na norma brasileira de contabilidade, que é aplicada à profissão de perito, que é a NBCPP 01R1. E qual é essa divergência? No Código de Processo Civil, diz que não cabe aos assistentes técnicos os casos de impedimento ou suspeição. Por quê? Porque eles são de confiança da parte que o indicou, então eles têm que ser imparciais para defender aquela parte. Já na norma brasileira de contabilidade, a NBCPP 01, o perito assistente deve declarar-se suspeito quando, após contratado, verificar ocorrem situações que venham suscitar suspeição. Então, pela norma brasileira de contabilidade aplicada ao profissional perito, cabe ao assistente técnico, cabe a esse profissional casos de suspeição. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Uma outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado é que, no Código de Processo Civil, a questão do herdeiro presuntivo. No Código de Processo Civil, ser herdeiro presuntivo é um caso de impedimento. Já na nossa norma brasileira de contabilidade, se você for olhar os casos de suspeição, você tem lá, ó, no item D, ser herdeiro presuntivo do notário. Ah, Anne, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar de pé na pia, bem dramático? Não, você vai olhar o enunciado da questão. Se o enunciado da questão pedir de acordo com a norma brasileira de contabilidade aplicada à profissão de perito, a NBCPP 01R1, você vai responder de acordo com essa norma. Se a questão pedir de acordo com o Código de Processo Civil, você vai fazer de acordo com o Código de Processo Civil. E se a questão ela não definir os parâmetros que você vai responder, como os dois elementos estão constantes no nosso edital, tanto o Código de Processo Civil quanto a norma brasileira de contabilidade, o que é que você vai fazer? Você vai responder a questão e depois aí a gente entra com recurso, que é uma questão cabível de recurso, se houver aí divergência com relação a esses dois termos. Então, tenham cuidado aí. Aqui eu coloquei os casos de suspeição, que está na norma brasileira de contabilidade. Então, ser amigo íntimo de qualquer das partes. A Consulplan cobrou na prova passada e substituiu, colocou ser amigo distante. Então, percebam aí, amigo íntimo e amigo distante. Então, essa mudança de termo. Ser inimigo capital, ser devedor ou credor das partes, cônjuges de parente dessa linha reta, em linha colateral de até terceiro grau, ser herdeiro presuntivo, ser parceiro empregador ou empregado, aconselhar, houver qualquer interesse no julgamento, e o perito pode ainda declarar suspeito por motivo de fórum íntimo, certo? Então, aí são os casos de suspeição. Fiquem aí em mente esses casos de suspeição para que você não esqueça na hora da prova, caso caia na sua questãozinha de perícia. E aqui eu coloquei também os casos de impedimento de acordo com o Código de Processo Civil. Então, é o artigo 144 do Código de Processo Civil, a gente tem os casos de impedimento e a gente percebe essa divergência que no Código de Processo Civil, o herdeiro presuntivo é um caso de impedimento e na nossa norma brasileira de contabilidade é um caso de suspeição, certo?
Então, vamos aí para a questão 3 da página 52. Ela diz o seguinte: de acordo com a NBCPP 01, perito contábil, a respeito de suspeição e impedimento, julga os itens a seguir como verdadeiros ou falsos, em seguida está a opção correta. Então, mais uma vez, uma sequenciazinha aí de verdadeiro ou falso. Aí, na assertiva 1 diz o seguinte: o perito do juízo ou o assistente deve declarar suspeito quando, após nomeado e contratado, verificar ocorrer situações que venham a suscitar suspeição em função de sua imparcialidade e, dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Então, percebam que a questão é bem clara, é de acordo com a norma brasileira. Então, aí a gente viu que, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, aplicada ao profissional perito, cabe casos de impedimento de suspeição, tanto para o perito do juízo quanto para o assistente. Então, esse item 1 aqui, ele está correto. Ele estando correto, a gente já sabe que não é nem a letra A e nem a letra B. Vamos agora verificar o item 2. A gente está vendo aí o item 2 ou o item 3, a gente mata a questão. O item 2. O perito deve declarar suspeito apenas nos casos previstos na NBCPP 01, não sendo possível declarar suspeito por motivo íntimo. A gente viu que é possível sim. Então, aí, esse item 2, ele está falso. Ele estando falso, a gente já consegue matar a questão, que seria a alternativa C. Aí, só para a gente confirmar, são exemplos de suspeição a que está sujeito o perito, ser amigo íntimo ou inimigo capital. Aí, ele só copiou e colou casos de suspeição que estão lá no nosso slide anterior, estão na nossa norma que eu mandei para vocês. Leram a norma, deram uma lidinha na norma, ela é bem tranquila de leitura, dá para dar uma lidinha nela, certo? Vamos dar uma pausa aí na Netflix, vamos dar uma pausa aí na Globoplay. Eu sei que parece que o mundo está conspirando contra nós, e vários filmes, várias séries, várias renovações, vários atrativos estão sendo colocados, inclusive as lives, meus queridos. Toda sexta, todo sábado, uma live diferente, mas vamos focar. Por quê? Porque aí a gente consegue depois assistir com calma no coração e com o CRC na carteira. Tá bom? E capricha na foto, não façam feito eu, porque senão vai ficar com a foto feia na sua carteira e você não vai conseguir trocar. Não, queridos, estou brincando, vamos lá. Questão 4 da página 52, mas antes disso, alguma dúvida com relação à questão 3, caso de impedimento de suspeição? Então, o que é que mais cai? A gente já viu aí que essa parte de impedimento de suspeição cai bastante. A gente já viu aí essa diferença, esse joguinho entre perito do juízo e assistente técnico, cai muito também. Então, tenham em mente a diferença entre esses dois profissionais, a consultora já cobrou muito isso. Nós vimos também aí que cai bastante os procedimentos de perícia. Então, vocês iniciam a prova cientes de que existem os procedimentos de perícia, iniciem a prova ciente de quais são e os conceitos, elementos-chave de cada conceito dos procedimentos, para que vocês consigam fazer uma boa prova. A questão 4 da página 52, ela vai trazer aí uma questão que vai envolver aí algumas informações, certo? Então, a gente já percebe aí que ele fala de indagação, investigação, aí ele coloca alguns conceitos, e ele diz o seguinte: de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao trabalho da perícia contábil, o laudo pericial contábil então ele quer saber o que é o laudo pericial contábil, qual é o conceito do laudo pericial contábil. A gente sabe que o laudo pericial contábil é uma peça que ela é escrita por quem? Pelo perito do juízo. O assistente técnico, ele faz o parecer. Então, o laudo é escrito pelo perito do juízo e lá vai ter as conclusões relativas à visão desse profissional com relação à perícia executada. Então, a letra A está dizendo que a indagação e a busca de informações mediante conhecimento do objeto da perícia solicitada nos autos. A gente já sabe que não é, né? A letra B dizendo que é a investigação e a pesquisa sobre o que está oculto. Aí ele coloca um procedimento aí e tenta colocar aí para que você se confunda. A letra C e a letra D, elas são bem parecidas, ó. Peça escrita elaborada pelo perito assistente. Só que ele está dizendo aí na letra C que o laudo é uma peça escrita, e de fato é uma peça escrita, só que ele diz aí que é elaborada pelo perito assistente. A gente já viu aí que o perito assistente, ele não faz o laudo, ele faz o parecer técnico, que é o assistente técnico. Quem faz o laudo pericial é o perito nomeado. Aí diz o seguinte: o documento escrito, na letra D, né, dizendo que o laudo pericial é o documento escrito, no qual o perito deve registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto
e a busca de elementos de prova necessária para a conclusão do seu trabalho. Aí está exatamente o conceito de laudo pericial contábil, que está lá na NBCTP 01R1. Então, do mesmo jeitinho, tem esse nome, professora? Minudências? Tem. Minudências está relativa a detalhes, né, especificações. Então, agora, a partir de hoje, quando você quiser falar detalhes, especificações, você fale o quê? Fale minudências, porque minudências é mais bonito, tá bom? Então, aí, a gente tem aí a nossa quarta questão, letra D. Quarta questão, letra D. Tranquilo, né? Dúvidas? Se tiver, grita, tá? Pode falar. A gente tem aí mais duas questãozinhas, a questão 5 e a questão 6 da página 53, que são questões. A questão 5, ela vai envolver a parte de planejamento de perícia, e a questão 6, ela vai envolver aí a questão de contratação de outros profissionais. Percebe-se que perícia é tudo D. Eu já falei isso para vocês, né? Quando eu estudava, que quando eu precisava chutar, né? Eu tinha essa visão de que vou chutar D de Deus e Deus vai me ajudar. E eu tinha essa mania também, quando eu fazia a prova, principalmente no colégio, né? Ensino médio, ensino fundamental, eu colocava no final da prova assim, Deus me ajuda. Porque na minha cabeça a professora ia se compadecer de mim e ia me dar uma boa nota. Até então, Deus me ajudou e eu tirei boas notas. Mas aí também eu estudei antes, né? Eu acho que isso aí faz uma pequena diferença. Mas vamos lá, segue o fluxo que a gente tem a nossa quinta questão. Quinta questão da prova do CFC 2017.1. Então, ela não é questão Consulplan, mas é uma questão bem atual aí. Foi da prova 2017.1. A Consulplan começou a fazer provas a partir de 2018. Então, a gente tem aí, de acordo com a NBCTP 01, perícia contábil, no que tange ao trabalho pericial, julga os itens a seguir como verdadeiro ou falso. Então, percebam que esse modelo é muito aplicável em questões teóricas, que são modelos de sequência. Por quê? Porque numa única questão aí, ele consegue colocar vários assuntos em sequência, consegue colocar várias combinações de certo e errado para que você possa marcar a alternativa correta. Aí ele diz o seguinte na primeira assertiva. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento objeto da perícia. Então, essa assertiva 1, ela está correta. O que é que você tem que ter atenção aí com relação ao planejamento? O planejamento da perícia, ela antecede a execução da perícia. Então, primeiro se faz o planejamento para depois iniciar a perícia. Para se fazer o planejamento da perícia, o perito, ele tem que saber o objeto da perícia, que é aquilo que a perícia ela procura solucionar, o conflito, a lide. Então, ele tem que saber o objeto da perícia. E quem faz o planejamento da perícia é o perito do juízo. Então, o assistente técnico, ele não faz o planejamento de perícia, quem faz é o perito do juízo, certo? Então, o item 1, ele está corretíssimo aí. Estando correto, a gente já elimina aí, como é de costume, duas alternativas, que é a letra C e a letra D. Então, se a gente souber a assertiva 2, a gente já mata a questão. Ele diz o seguinte: o laudo pericial contábil e o parecer técnico são documentos escritos nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. Então, aí a gente tem, tá corretíssimo, tá? Percebam que ele não diz aí, ó, ele diz o laudo e o parecer, são documentos escritos, nos quais os peritos, mas ele não diz o tipo de perito. Se ele tivesse colocado, como já caiu, a gente viu sábado, o laudo e o parecer são documentos escritos, nos quais o perito do juízo, aí estaria errado. Por quê? Porque um é feito pelo perito do juízo e o outro é feito pelo assistente técnico. Mas a gente já viu também, no conceito de perito, que o perito, ele pode ser perito do juízo, perito oficial, perito da justiça, do arbitramento, e a gente já viu também que é o assistente técnico, então a gente tem especificações de perito. Então, o item 2 aí ele está verdadeiro. Aí, como a gente sabe que o item 2 está verdadeiro, a gente já mata a questão, né? Que é a alternativa A. Aí ele diz o seguinte, no item 3,
A indagação é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, informações necessárias à elaboração do laudo e do parecer. Indagação, a gente viu que indagação é um procedimento, né? O instrumento no qual o perito vai fazer essas solicitações são as diligências, que devem ser retratadas no laudo. Se houver esse tipo de diligência, deve ser retratada no laudo como elemento mínimo obrigatório, certo? Então, aí, indagação, aí tá errado, né? Por conta disso. Indagação é um procedimento de perícia, e o que é o conceito que ele coloca aí, ele tá fazendo menção às diligências. Certo? Ah, meu Deus. Certinho. Eita, saiu, foi tudo. Vamos agora para a questão 6, que é a nossa saideira. Ah, poxa, que peninha, hein? Ficamos esperando tanto esse tempo ansiosamente, mas não fique triste, porque sábado nós temos um encontro marcado e iremos trabalhar juntos 4 horas de muito conhecimento a respeito de auditoria. Quem quiser dar uma olhadinha no material e nas questões, fiquem bem à vontade. A autoria, a gente vai seguir uma política diferente da perícia, porque como a gente viu na perícia, a perícia ela só tem 2 normas, né? Que é a NBCTP 01 e a PP 01R1. A auditoria não, a gente tem N normas de auditoria, então é até cruel a gente olhar norma com norma. O que foi que eu fiz? Eu peguei as principais normas e o que mais cai com relação a esse assunto e coloquei na ordem lógica para que a gente possa entender. Que vai desde a auditoria na sua concepção inicial, o auditor independente interno e o auditor externo, até aí a questão da elaboração do parecer, certo? Então, a gente vai ver aí todo o ramo da auditoria. Sábado, não fiquem ansiosos, tá? Sábado a gente vê tudo isso. Então, vamos agora para a nossa saideira aí, que é a nossa questão 6. A questão 6, ela foi da prova do exame de qualificação técnica. Então, lembra que eu falei que tanto o auditor quanto o perito, eles fazem agora essa prova, que é elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que ocorre 2 vezes ao ano, que é o exame de qualificação técnica. Para que, no caso da perícia, ele possa tirar o CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, e possam atuar em perícia. Com relação ao auditor independente, o auditor independente, ele pode, ele não precisa necessariamente ter o registro, mas isso é um diferencial importantíssimo para quem trabalha aí como trainee ou quem quer entrar na parte de auditoria, certo? Então, aí vamos para a nossa questão 6, nossa saideira. De acordo com o item 32 da NBCPP 01, perito contábil, o perito assistente pode contratar serviços de profissional de outra área. Então, ele fala aí da contratação de terceiros. Isso pode acontecer sim, tá? Aí ele diz o seguinte: somente quando necessitar auxílio para cumprimento de prazo de entrega do laudo. Aí, cuidado para não confundir, o que muita gente confundiu. A gente tem aí a figura da formação de equipe técnica. A formação de equipe técnica, a gente já viu isso na aula do sábado, é quando o trabalho da perícia é muito extensivo e para cumprir o prazo pode haver a contratação de pessoas, né, que vão formar essa equipe técnica, mas que o perito ele responde sozinho ali, o perito juiz ele responde sozinho pela formação de equipe técnica. Que é diferente aí de contratar serviço de profissional de outra área. Se a perícia exigir, além de conhecimento contábil, o conhecimento de um profissional de outra área, aí eu vou contratar esse profissional de outra área. E o que vai dizer se vou contratar ou não? É justamente o objeto da perícia, que ele vai definir se eu vou precisar de ter conhecimentos em outras áreas. Lembra que a perícia, ela necessita de um conhecimento técnico específico. Então, eu posso ter uma área de atuação que, além do conhecimento técnico específico do contador, da figura da contabilidade, eu preciso de um conhecimento técnico específico de uma outra área, certo? Então, ele diz aí, na letra B, que pode contratar, o perito assistente pode contratar serviço profissional de outra área. Nos casos em que parte da matéria é objeto da perícia, assim requer. Então, é justamente isso. Quando o objeto da perícia requerer, além do conhecimento de perito da área de contabilidade, conhecimento de perito de outra área, ele pode contratar esse serviço esse profissional. Até porque eu preciso desse conhecimento técnico específico, que ele não vai dispor desse conhecimento. Então, a alternativa correta da 6ª questão seria a letra B.
Letra B de bola. Certo? Dúvidas com relação a isso? Deixa eu marcar aqui a letra B. Dúvidas com relação a isso? Tranquilo. Todo mundo entendeu aí as nossas questõezinhas, conseguiram fazer, tentaram fazer. Então, é bem isso, né, meus jovens? Uma horinha aí, uma horinha de papo, uma horinha para matar a saudade. E no nosso sábado, de 8 horas, em ponto, a gente tem um encontro marcado, tá? Que bom que vocês conseguiram. É isso aí, o caminho é esse. Vão para a prova consciente, que vai ter aí, no mínimo, 2 questões de perícia e 2 questões de auditoria. Acertando aí, ó, são 4 acertos significativos na sua prova. Lembra que seria massa acertar as 50 questões, mas aí, se você conseguir acertar 25 questões, você já tem a sua aprovação. Então, vamos garantir o máximo de acertos possíveis. A gente vai ver aí que tem assuntos, muita gente está preocupado, porque, eu não sou muito bom em custo, eu não gosto de tal pronunciamento, mas a gente vai ver que tem questões aí que costumam cair bastante, que são as questões que envolvem éticas e normas, e que são questões bem fáceis, que é acerto garantido. A gente vai ver aí questões da parte tributária também, que tem caído bastante, que são questões bem tranquilas. As questões de perícia são questões que eu considero bem tranquilas, porque apenas 2 normas chaves, assim, são normas bem curtinhas. Então, são questões de acerto garantido. Geralmente, as questões de português, que são 2 questões de português, também são questões tranquilas de interpretação de texto. Então, são questões que você lê o texto com calma, você consegue responder. E vamos seguir o nosso aí, o nosso fluxo, rumo à nossa aprovação, porque no dia 16 de agosto, essa vai ser a turma 100% aprovação, se assim Deus permitir. Certo, jovens? No mais é isso. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.